A paz do Senhor, amada igreja. Ora, só para adiantar que estou a fazer essa gravação aqui no meio do jardim. Poderá haver barulho de vento, coisa assim. Só para ficar identificado. Bem, amados, eu vim aqui para dar um testemunho sobre a minha vida, da forma como me converti, e até aqui a forma como tenho estado a viver, como tem estado a minha vida, e seja a vida espiritual, dali até aqui, ok? Para que nós possamos entender, porque também tenho notado muitas coisas estranhas em relação à minha vida. De um momento para o outro, as coisas parece que alguma coisa coisas estranhas que não faço ideia, que eu nem imaginava que talvez eu pudesse estar a viver algo assim. Parece uma pessoa criminosa, uma pessoa, sei lá, que fez alguma coisa errada, e seja que uma pessoa, pronto, sabendo que uma pessoa nunca fez nada de errado, não é? Nada de errado não podemos dizer que nada de errado, nós cometemos erros na vida, senhor, mas nada de grave possamos dizer que, conscientemente, né, que possamos dizer que eu tivesse cometido algum dia, que fosse talvez algum crime de uma forma consciente, talvez, e sinceramente, e eu fico pasmado vendo as coisas de uma forma que tem acontecido, mas pronto, quero relatar aqui mais ou menos a minha história, que é para os irmãos tentarem perceber, porque eu noto isso também, seja na igreja, vejo isso, talvez possa haver ali algumas pessoas, talvez não, porque o Senhor já tinha me mostrado que há realmente pessoas infiltradas na igreja, pessoas que não são crentes, fizeram-se de crentes, estão infiltradas na igreja. O Senhor tinha me mostrado isso. Foi uma coisa mais ou menos de 2 meses atrás, o Senhor me mostrou isso. O Senhor me mostra essas pessoas, na maior parte são mulheres. Na maior parte dessas pessoas são mulheres. São feiticeiras, não é? São feiticeiras. E quando falamos feiticeiras, estamos a falar de bruxas, coisas assim, ok? E foram introduzidas na igreja, então, elas foram enviadas, ok? Essas pessoas foram enviadas para que, para poder subjugar os crentes, principalmente eles já têm tudo identificado, eles sabem quem são os verdadeiros crentes cristãos, eles sabem, e então de modo algum para não deixarem que eles subsaem, portanto, então uma tática que eles arranjaram, o que acontece? Então eles vão ter com os pastores, eles introduzem coisas nos ouvidos deles, não é? Contam coisas que são mentiras, por exemplo. Eu vi isso tudo, o Senhor me mostrou. E eles contam isso nos pastores, e os pastores acreditam. Ok? Os pastores, inclusive, acreditam mais até nessas pessoas que chegam e falam mal das pessoas, contando coisas. Eles acreditam mais nessas pessoas do que propriamente as pessoas que são os verdadeiros crentes. Ok? Que é engraçado. Bom, pronto. Isto também tem a ver porque muitos, na maior parte dos pastores, estão corrompidos. Ok? Porque eles, quando vêm, essas pessoas, não vêm só assim, vêm com dinheiro também. Então, e os pastores, aqueles gulosos cães, não é? O que é que gostam mais? É o dinheiro. Gostam de dinheiro. Então, é muito fácil deles serem corrompidos e aceitam essas pessoas quando vêm com esses tipos de coisas. Bom, vamos adiantar aqui o testemunho, ok? Que é para não alongar muito. Bem, é assim, amados irmãos, é assim, eu
em 2005, eu estive numa relação, nessa relação na qual separei-me, e depois a separação, a forma que foi a separação não foi boa, ok? Não foi boa, e levou-me a entrar, né, nas casas, digamos, da prostituição, começar a pagar as prostitutas, coisas assim. E o que aconteceu? Passado algum tempo, não é? Passado algum tempo, e eu, ou seja, não foi assim muito tempo, foi praticamente na mesma altura, comecei também a exercer funções tornei-me um manager, não é? de música, um produtor, vamos lá falar, coisas assim, da música secular, ok? Comecei a convidar artistas, na maior parte das artistas que eu convidava eram cabo-verdianos, artistas cabo-verdianos. Convidei artistas como a Gama, convidei a artista Gama quando lançou seu primeiro disco, por exemplo. Quem conhece essa moça, bom, pronto, já sabe. Na altura, quando ela saiu, era famosa. Logo no primeiro disco dela já era famosa. E os primeiros concertos dela fui eu que arranjei, não é? Levei-lhe ali numa discoteca, que aquilo barrotou, ficou bem cheio. Bom, entre muitos, não é? Chamei também, por exemplo, uma moça que se chama Bela, que tinha lançado um disco que chamava Nhamego, na altura quando ela lançou esse disco. E, enfim, muitos artistas, ok? Johnny Lima, convidei Johnny Lima, atuaram. David Brazão, que eu cheguei a juntar ele e a tal moça que eu estou a falar, a Gama, porque ambos lançaram os discos no mesmo tempo. Na altura foi esse rapaz, David Brazão, lançou seu vídeo Minha Memória, ok? E então, foram vários artistas que eu tive que convidar, não é? E o que aconteceu? Chegou uma altura e comecei também a fazer outro tipo de festas. Pronto. Outro tipo de festas, em vez de ser, além de música. Passou, eu não ia à discoteca, eu não frequentava a discoteca. Eu só ia mesmo só para fazer esse tipo de espetáculo, né? Organizar esse tipo de eventos. Mas um dia eu decidi, ok? Eu decidi a ir à discoteca pessoalmente, não é? Sem festa nenhuma, sem organização nenhuma. Pessoalmente só para ir mesmo à discoteca, algo que eu não fazia. Mas naquele dia é que tudo mudou. Foi a partir daquele dia. Eu cheguei na porta da discoteca. Quase ao entrar, ouvi uma voz a falar comigo, a me perguntar o que eu estou a fazer ali. E de repente, eu também perguntei-me a mim mesmo. Perguntei-me realmente o que eu estou aqui a fazer. Não é? Fiz essa pergunta também a mim mesmo. Então, na mesma altura, senti-me como se fosse eu algo que estava sujo, e depois notei-me que, ou seja, eu como se fosse uma pessoa que estava anormal, e naquele momento dei-me conta que realmente eu não podia lá estar, naquele lugar. O que eu estou aqui a fazer? Fiz essa pergunta. Mas o que eu estou aqui a fazer? Estão a perceber? E foi assim. Eu disse, bem, vou embora para casa. E comprei aquelas coisas que vendem ali, não é? As pessoas lá fora e tal. Comi e fui embora para casa.
Amados, lá em casa, eu falando dentro de mim, eu disse assim, né? Porque desde a infância sempre eu ia à igreja, etc, né? Porque ir só à igreja também não quer dizer nada. Mas é um bom passo, né, para a pessoa se converter. Não quer dizer que uma pessoa que vá à igreja é convertida. Não, é mentira. Não podemos estar a fazer essa confusão. Eu ia assim, mas não era convertido, ok? E então, o que acontece? Quando chego em casa, eu abri a porta, eu a dizer no meu coração, dizendo assim, bom, agora eu vou voltar nas mãos do Senhor. Isso estamos a falar que em 2007 já, ok? Em 2007. Ou seja, em 2005, terminei a relação, comecei a praticar essas coisas de ir às casas da prostituição, etc, etc, etc. Ok? Lá está, que eu quero aqui deixar as pessoas que vão às casas de prostituição, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Aliás, eu aconselho que não vão. Quem sabe que tem alguém, conhece alguém que vai à casa das casas da prostituição, pagar as prostitutas para deixar esse hábito, porque não sabe o que pode acontecer. Aqui depois lá frente já vão começar a entender mais ou menos o que é que está a passar, o que eu estou a entender, que pode estar a acontecer comigo. Por quê? Porque essas mulheres podem pegar no teu sêmen, e venderem, ok? E venderem e fazerem lá qualquer pessoa que precisa de filhos e fazer lá filhos e você não sabe. Está a entender? Isso é perigoso. Está a perceber? Portanto, as pessoas podem estar ali a praticar crimes. Está a entender? Então tem que ter muito cuidado. Vamos adiante. E então, eu estou a falar isso porque, pronto, foi um dos erros que eu cometi, né? Quando eu ia lá, deixava sêmen, porque não podia levar tal preservativo, não podia levar tal preservativo comigo, e então ficava lá com elas. E eu na inocência, pronto. Eu me lembro até eu quis mesmo levar, o meu preservativo, não é? Que eu tinha acabado de usar. Ela disse, não faço, não, deixa estar, eu depois vou deitar. Tá a perceber? Perguntou-me se eu estava a desconfiar de alguma coisa, fez uma pressão ali, logo ali. Eu disse, não estou a desconfiar de nada, não sei quantos. Então deixa estar, depois eu vou deitar, não se preocupe e tal. Nós sabemos onde que deitamos, que senão vais deitar aí onde não se deve. Bom, pronto, não desconfiei. Também, eu queria levar para eu próprio deitar. Foi essa a minha intenção. Mas depois, quando ela falou assim, pronto, deixei. Mas hoje estou a perceber que talvez eu cometi um grande erro, ok? Hoje estou a perceber que talvez cometi um grande erro. Bom, vamos lá prosseguir. Chego na porta da minha casa, ok? Aqui já estamos a falar em 2007. Em 2007, a minha conversão. Então chego na porta da minha casa e eu digo assim, bom, agora acabou. Acabou tudo, acabou. Agora vou voltar nas mãos de Deus. Vou deixar tudo. Tudo. Quando eu disse tudo, eu estava a falar de tudo que eu fazia. Os concertos que eu fazia, coisas da prostituição, tudo aquilo. Eu disse, acabou, vou deixar. Ok? E deixei, parece brincadeira. E eu não tinha hábito, pronto, de beber. E eu já tinha chegado no ponto. Mas não beber, mesmo assim não bebia assim, de uma forma como as pessoas às vezes bebem, de quererem ficar embriagados. Nunca bebi assim. Mas pronto, pelo menos todos os dias, uma garrafazinha de vinho tinha sempre ali. Já tinha constituído esse hábito. E eu disse também, esse hábito também, vou terminar com esse hábito. Quer dizer, tudo comecei a cortar, disse, acabou. Acabou. E quando eu disse isso na porta da minha casa, eu a falar assim no meu coração, mas ouço a voz a falar comigo diretamente no meu ouvido, e disse assim, agora
não fujas mais. Portanto, foi o próprio Deus que estava a falar comigo. Agora não fujas mais. Ok. Eu percebi. Percebi que eu andava a fugir de Deus. Percebi logo na altura. Não foi difícil. Juntei logo as duas palavras. A primeira pergunta, o que é que estás a fazer aqui? A segunda, não fujas mais. Pronto. Caiu uma ficha. E entrei em casa e tal. E depois cortei essas coisas todas que eu falei. É os DVDs, é os CDs que eu tinha, das músicas que eu tinha. Eu tinha tudo original, né? CDs, DVDs, porque eu até me comprava. Eles próprios que me davam. Né? Porque às vezes, antes de chamar o artista, me davam primeiro um CD. Às vezes, se eu não conhecesse, né? Eu via, depois eu dizia, pronto, ok, então eu vou convidar esse artista. Eu fazia assim. Então eu tinha muitos CDs. Tudo mandei embora. Acabei com essas coisas todas. Ok? Deixei tudo. Bom, uma vez, já estamos a falar que em 2010, ou seja, antes de 2010, em 2009, Deus faz proezas. Ok? Deus começa a me usar. Em 2009, Deus começa a me usar. Onde Deus me manda num sítio para ir pregar, ok? Fui pregar. Eu fui pregar naquele sítio, era num trabalho. Era nas obras. Veja só. Porque eu, assim, só para entender as coisas de Deus, eu tinha feito 6 meses sem trabalhar, não conseguia encontrar trabalho, mas na mesma agência que eu tinha me inscrito, eu ia lá sempre perguntar o trabalho. Na mesma semana eu já tinha ido lá. E, passado 2 dias, algo a falar comigo dentro de mim muito forte, que eu devo voltar lá. Devo voltar para lá. E eu obedeci. Obedeci essa voz que estava a falar comigo fortemente. E voltei para lá, na empresa. Mal que eu chego lá, e eles começaram até a apressar o contrato. Começaram a apressar o contrato. Ah, não, olha, tu vais trabalhar, não sei o que, já há trabalho. E começaram a agilizar um contrato. Mal que eu assinei o contrato, eu a entregar o contrato, não é? O folheto, e o Senhor me diz no meu ouvido outra vez: lá tu vais ministrar. Ok? Eu não tinha encontrado trabalho porque era a propósito do próprio Senhor, porque estava a me preparar. Aquele tempo todo eu estava a ler a palavra. Eu li a palavra, comi muito a palavra, ok? E eu não duvidava nada daquilo que eu lia, ok? Eu aceitava tudo aquilo que eu lia. E quando estava já preparado, então o Senhor agora me manda para lá e diz assim: vais lá ministrar. A questão é o seguinte: nas igrejas não me deixavam falar. E até hoje também está a acontecer, ok? Está a acontecer. Não me deixavam falar, ok? Sabemos que as igrejas estão corrompidas. Se você vem com os olhos muito abertos e querer falar a verdade, estás tramado. E o Senhor, sabendo disso, manda-me para lá. Pelo menos para ir pregar uns crentes desviados. Manda para lá. E o Senhor diz assim: vais lá ministrar. E fui lá, fui ministrar. E o Senhor me mostrou lá muitas coisas que não vou contar aqui, porque já falei muito sobre isso. Muitos sinais, muitas coisas tremendas. E eles chegaram à conclusão realmente que o Senhor tinha me enviado mesmo para lá. Até quando eu fui embora, ele disse assim: bom, o meu tempo terminou. O trabalho não tinha terminado, mas o trabalho tinha levado aí mais de 2 anos. E eu senti que o meu trabalho, o que eu fui lá fazer, já tinha terminado. Porque era todos os dias eu pregava a palavra lá. E então achei que o meu trabalho, quando notei que já não tinha mais nada para falar, que o meu trabalho tinha terminado, então assim eu lhe disse que ia-me embora, que o meu trabalho já tinha terminado, que eu fui lá enviado. Quem não aceitar será julgado no último dia com o Senhor, porque foi Ele próprio que me enviou lá. E eu lhes disse até com que palavras que serão julgados. Como serão julgados? Eu disse tudo neles. É só para vocês verem. Não foi uma brincadeira. Foi algo muito tremendo, ok? E então, passado o tempo, chegamos em 2010
eu fui trabalhar numa zona que se chama Brandoa. Nesta zona, o que acontece? E então, sempre fui assim, falar da palavra, não é? Falar da palavra. Eu falando da palavra e apareceu ali um rapaz, do nada. Apareceu um rapaz, veio ter comigo. Todos os dias de manhã, vinha ali no sítio do trabalho. Motivo não sei porquê, eu também não podia desconfiar, porque eu pensava que talvez precisava de ajuda, precisava de alguma coisa, ou interessava-se daquilo que eu falava, que eu pregava. Eu pensava assim, então por isso que eu não pude desconfiar em nada. E este rapaz, na altura, já era o início dos smartphones, não é? Era aqueles smarts, aqueles pequenitos, né? Era o início desses telefones. E eu, na altura, nem sabia ainda que se essas coisas pudessem... o que é que podia se fazer com esse tipo de telefones. Eu nem desconfiava, nem tinha coisa. Mas o que aqueles rapazes faziam? Ele às vezes vinha e fazia-me perguntas. Fazia-me perguntas, eu respondia. Fazia-me perguntas, eu respondia. Mas sem desconfiar, ok? Sem desconfiar. Mas às vezes eu falava as coisas de uma forma subtil. Como se fosse alguém que estava a me deixar recados, tipo avisos. E eu não percebia, não é? Coisas de, por exemplo, olha, alguém, não sei o quê, alguém quer te fazer mal, não sei o quê, um dia vai te procurar. Quando falava assim, ele levantava-se e ia-se embora. Bom, eu pensava que talvez, ou então esse rapaz não bate bem, uma coisa assim. Ou não bate bem e talvez está a querer procurar se encontrar, por está a ouvir as minhas conversas, as minhas pregações, não é? Eu pensava assim. Às vezes dizia que, uma vez me pergunta, o que é que achas? O que é que achas de alguém, por exemplo, pegar no teu sêmen e uma pessoa, por exemplo, não consegue ter filhos, não pode ter filhos e pega no teu sêmen e vai produzir com ele filho. O que é que acha sobre isso? Fazia-me esse tipo de perguntas na altura. E veja só. Eu dizia, pá, não sei, é possível. Disse, agora, aliás, ele perguntava com essas novas tecnologias, perguntava-me dessa forma, com essas novas tecnologias agora, o que é que você acha dessas tecnologias? Eu até me lembro, eu tinha respondido, bom, se essas tecnologias têm a ver com ajuda, para ajudar, não é? Um casal, vamos falar de um casal. Então foi assim, nessa forma que eu respondi. Bom, talvez pode ser no âmbito de ajudar. Não sei. Não sei. Bom, prosseguimos. Havia muita coisa estranhas que ele vinha, metia e depois saía. Não sei se ele gravava as conversas também. Uma vez tinha me dito que olha, qualquer dia vai chegar uma altura, não sei quanto, que o teu telefone poderá estar, não poderes ter em contato com ninguém, não sei quantos. E eu não ligava aquilo, tanto, eu levava aquilo tudo, eu pensava que ele era uma pessoa que não batia bem na cabeça. Não ligava aquilo. Mas só que comecei a juntar as coisas há pouco tempo. Por quê? Porque essas coisas estão a acontecer. Agora, as pessoas que podem dizer, não é profeta. Não. Não é profeta. Atenção. São coisas que ele já sabia. Portanto, ele era enviado para vir me sondar. E eu não fazia ideia. Estão a entender? Por quê? Porque, passado todos os anos, começaram a acontecer essas coisas. Os meus telefones começaram a ser invadidos de uma forma, não é? Que eu
não sei, não tem como explicar, não é? Essa pessoa própria, a própria pessoa, já chegou de invadir o meu telefone não sei quantas vezes. Ok? Portanto, o que é que eu percebo aí? Eu percebo que há aí um crime. Hoje, eu, por exemplo, não consigo falar com as pessoas. Não consigo conversar com a minha família. O meu pai faleceu em Angola, eu nem sabia que faleceu. Já faleceu, olha. Estavam a perceber? Os meus contatos são todos coisas. Quando eu entro, eles entram logo na linha, fazem uma perturbação, de modo que, para evitar mesmo não falar, às vezes interagem na conversa. Estão a perceber? Às vezes, quando estou a falar, cortam a chamada. Não sei se fazem também aquela coisa que dizem, se fazem gravações, se fazem escutas, não sei. Portanto, há crimes por ali, há. Há crimes por aí, há. Deve haver aí um crime qualquer. Deve haver aí um crime que foi cometido que as pessoas estão a esconder. E falando, agora, esse tipo de crimes, se for verdade, que cometeram crimes em relação a mim, que acho que deve haver ali pessoas que comeram dinheiro, muitos, se calhar, receberam dinheiro em relação a essa matéria. E só espero que alguns pastores não forem enganados também, e talvez receberam dinheiro também para poderem esconder. Talvez nos dizerem que eu seja não sei quantos, ok? E eu vou ficando a sair como um modo da fita, entendeu? Pode ser que isto está a acontecer, porque é muito estranho. É muito estranho o que está a acontecer, ok? Mas só vou dizer uma coisa, é assim. Se é verdade que as pessoas que cometeram esse tipo de crimes, que, por exemplo, pegaram no meu sêmen e fizeram filhos não sei quantos, só vou dizer uma coisa, é assim. Porque hoje eu sou servo de Deus, ok? Desde 2007 sou servo de Deus, que eu me converti, ok? Foi desde ali que o Senhor me chamou, desde 2007. Portanto, antes de 2007, tudo o que eu fiz, não é? De uma forma, sei lá, aquilo que é abominável a Deus, inconscientemente, fazia para poder agradar o meu corpo, talvez, né? Ir pagar as prostitutas. Foi um erro que eu cometi, é verdade, porque eu nunca nem pensei na minha vida que eu ia chegar nesse ponto. Nem as discotecas, eu nunca tinha pensado isso na minha vida. São erros que... Bom, se essas pessoas se cometeram esse tipo de crimes, eu vou dizer aqui, né? Eu sou uma pessoa muito perdoadora. Sou muito perdoadora. Já perdoei muita gente na minha vida que me fizeram coisas horríveis na minha vida. Perdoei, ok? Perdoei essas pessoas. Tanto também como essas pessoas vão dizer. E não adianta, não adianta. Se é verdade que cometeram esses crimes, mas se estão ali a espalhar alguma mentira, não sei o que em relação disso, não vale a pena. Não vale a pena por quê? Porque existem polícias bons. Polícias bons que não deixam, quando notam que alguma coisa está estranha, eles nunca vão deixar. Vão continuar, vão persistir sempre em cima para descobrirem a verdade. Por isso não vale a pena continuarem. Ok? Não vale a pena continuarem a mentir não sei quantos. Então, convém falar a verdade, o que foi feito, ok? E, na minha parte, eu vos perdoo. Eu vos perdoo. Mas confessem. Confessem a verdade. Ok? Confessem a verdade. Porque alguma coisa estranha há. Porque que eu saiba, na minha vida, não cometi nada ilícita, gravíssimo na minha vida. Nada. Ok? Que possa estar ali até a minha vida espiritual, de ministro, está a ser, complicado para desenvolver a obra de Deus. Agora, um outro crime também que possa haver
estar a acontecer é outro. Mas isto tudo, este rapaz aí que eu acabei de falar, deve estar incluído nisso. Este mesmo rapaz, ele vinha com conversas estranhas. De gênero. Essa dama, não sei quanto, pensa não sei o quê, depois vai e saía. Bom, quando está a falar dessa palavra dama, porque é um rapaz, parece que ele nasceu em Angola, ok? Nasceu em Angola e acho que os pais são cabo-verdianos, ou o pai é ou a mãe é cabo-verdiana, uma coisa assim, a mãe é cabo-verdiana, o pai talvez é português, uma coisa assim. Tem ali essa mistura ali. E ele é mestiço, ok? E vinha com essas conversas. Essa dama, não sei quanto, e saía e ia-se embora. Depois, quando vinha outra não sei o quê, vamos ter que lhe enviar muitas damas, não sei quanto. Ver, não sei quanto. E eu não ligava. Mas depois, mais tarde, o que é que eu comecei a ver? Comecei a ver, eu, por exemplo, vou num certo sítio, ou mesmo ali na zona onde eu trabalhava, mulheres começaram a me seguir. Mulheres me seguiam. Mas, o que é isso? Estranho. Às vezes estou dentro do salão. Às vezes entra uma moça e quando sai, mas sai de uma forma a remexer o seu corpo. E eu olhava, eu ficava me perguntando, mas por que ela está a fazer isso? Eu ficava a olhar para ela, e ela sair, ia fazer aquela coisa toda, a remexer o corpo. Mas por que essa moça está a fazer isso? Bom, e não parou só ali. Aconteceu esse tipo de coisas muitas vezes. Às vezes, chegou a ter um trabalho que eu tinha mudado, né? Que às vezes elas entravam e quando saíam, demorava a sair na porta a ver se até, porque eu depois tenho que olhar para trás para ver se fecha a porta ou não, para eu depois arrancar. Mas fazendo aquilo uma forma de me chamar a atenção mesmo para olhar. Isso, mas o que é isso? Isso é muito estranho. Comecei a ver coisas muito estranhas. Passado disso, o que começou a acontecer? Começou a acontecer ao contrário. Começou a acontecer já os homossexuais a começarem a me seguir. E até hoje está a acontecer, que eu estou a vos dizer. Está a acontecer até hoje. Entendeu? O que eu percebo? Que este rapaz estava envolvido nessas coisas todas. Porque este rapaz, em primeiro lugar, não trabalhava. Segundo o que eu ouvi dos amigos dele próprio, que os amigos também não se dão bem com ele, porque já tinham descobrido que é um rapaz que tem muita malandrice, deixaram andar com ele, que é um rapaz que, em primeiro lugar, gostava de mexer com coisas de ocultismo. Em segundo lugar, gostava, por exemplo, de querer enganar, né? E essas coisas todas. Coisas de engano. Então, o que é que eu percebi? E outra coisa que, segundo me disseram, que ele tinha dois lados. Ok? Portanto, complicado. Estão a entender? Então, pelo que eu entendi, quando ele viu aquela conversa, vamos lhe enviar damas, vamos lhe enviar muitas damas, não sei o quê. Então, percebi que ele estava a me estudar também. Ele veio com duas coisas ao mesmo tempo. Estava a me estudar se, talvez, porque na altura sabia-se que eu não tinha namorada nenhuma e não me fazia nada com as mulheres. E então ele começou a ver ali, a fazer estudos para ver se era não sei o quê. E então, ele tinha ligação com outros homossexuais. Então, nesse caso, ele vendia pessoas. Né? Segundo que tinham me contado, uma das pessoas que estão envolvidas nessa matéria é alguém que pode ser polícia. Vejam só, pode ser polícia que está envolvida nessas coisas. Ok? E então, ele era uma pessoa enviada. Então, ele recebia dinheiro através disto. Então, aquilo foi um negócio dele. Então ele vende a pessoa, muitos deles, ok? Ele vai recebendo dinheiro, por exemplo, de muitos homossexuais. Ele vai recebendo.
E você só vê os homossexuais a te seguirem, e você não sabe porquê. Está a entender? E podem deitar o teu nome na lama, dizer que você, enquanto você não é daquele mundo. Mas então, perceber coisas estranhas? Estão a perceber? Isso está a acontecer. E por trás dessas coisas todas, como não poderá haver crimes, por exemplo, como aquele que nós assistimos, ouvimos aí que aconteceu na América? Por causa dessas coisas de homossexualidade. Já perceberam? É um perigo. Estão a perceber? Pá, chegar nesse ponto de uma pessoa não conseguir nem falar com as pessoas. Estão a perceber? Porque no meio da conversa entre eles, eu ouvia a dizerem: este gajo anda a fazer isso às pessoas, não sei quantos, quando, quer dizer, ou você fica com ele, se não quer ficar também com ele, te faz vida negra. E eu não ligava. Se não quer ficar com ele, também não fica com ninguém. Não fica com ninguém, também não pode nem falar com ninguém. E eu não ligava. E eu só ouvia isso entre eles, um grupo deles a conversar enquanto eu trabalhava. Eu só ouvia. Estamos a falar isso de 2010. Vejam só. 2010. E eles chegaram a pronunciar isso. Que essa pessoa que era um polícia. Foi isso que eles tinham dito. Entenderam? Então, isso é um perigo. Isso é um perigo. E hoje eu estou a sofrer isso. Tudo que eles diziam é o que está acontecendo comigo. Todas as pessoas, já notei, que andam à minha volta, não consigo me contatar com eles. E eles também, os contatos dele, parece que está tudo já corrompido. Também são perseguidos. Por que isso? Estão a entender as coisas? Bem, meus amados, o diabo realmente é incrível. O diabo é mesmo terrível, já? É mesmo terrível. É que isto é assim. Eu me lembro uma vez, quando eu me converti, e eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração, como eu já sabia, de maneira que eu me converti, saí do mundo, naquilo que eu andava, na prostituição, essas coisas todas. E então, também ouvia que as pessoas diziam que era praticamente impossível servir a Deus sem ter mulher, né? Sem se casar. Mas, pronto, eu achei que eu podia fazer diferente, seguir outro rumo, ou seja, servir ao Senhor, ligar-me somente a minha vida a Deus, sem me estar a me preocupar com a questão de ter esposa, essas coisas todas. Ou seja, seguir praticamente aquilo que o apóstolo Paulo tinha feito. Então eu fiz essa oração, ok? Eu fiz essa oração, eu pedi ao Senhor que pudesse me conceder a graça, ok? De eu poder viver uma vida e servi-lo sem necessidade de me casar. Que me concedesse essa graça que concedeu o apóstolo Paulo. E pronto, foi assim. Portanto, isso aqui, fica aqui uma mensagem, fica aqui um recado para os homossexuais, né? Que talvez foram enganados, não é? Que talvez foram enganados através de alguém, ok? Pensando que talvez que eu seja também, não é? Uma dessas pessoas. E então convém aqui, eu estou a deixar aqui o recado que vocês homossexuais então vão atrás desta pessoa. Essa pessoa, se é burlador, né? Se essa pessoa anda a vos burlar, que vão lá atrás dele, que peçam lá o vosso dinheiro e sei lá, vão lá lhe cobrar o que tiverem que cobrar.
aquilo que vocês quiserem fazer, se vão fazer com ele e façam, não sei, pronto. Mas a mim me deixa em paz, ok? Me deixa em paz, que eu sou servo de Deus, não tem nada a ver com essa vossa vida. Se foram enganados, olha, vão lá atrás dessa pessoa que você enganou, ok? Pronto. Então, aqui um erro, aqui um equívoco, ok? Pronto, fica só essa mensagem. Porque foi através desta forma, né, que este rapaz fez esses estudos, não é? Que fez esses estudos de me estudar para ver se realmente eu fosse de uma dessas pessoas, não é? E então, como vi que eu não me tentava nada, não ia nada com as mulheres, então acho que ele chegou a essa conclusão, ok? E começou a vender, talvez a receber dinheiro aos homossexuais, ok? Portanto, esse é o talheiro. Portanto, vou lá atrás dele, ok? Pronto, me deixa em paz. E eu não desejo que vos aconteça, não desejo nada disto, né? Não desejo que vos aconteça, que Deus faça aquilo que fez no passado, que fez com que os homossexuais ficassem cegos, que mandou o fogo do céu. Não quero que chegue nesse ponto, ok? Porque quando vocês estão a importunar um servo de Deus, isso é gravíssimo, isso é muito grave, ok? Deus pode agir, Deus pode mandar um anjo vos ferir, por exemplo, ok? Então tenham muito cuidado, ok? Tenham muito cuidado. E a outra coisa, por exemplo, este rapaz, ele e um dos amigos dele, um dos amigos que tinha mais ligação com ele relativamente a essas questões que vinham, porque acho que ele apareceu com ele umas 2 vezes a me fazer umas perguntas, essas coisas todas. Uma vez eu tive um sonho sobre esses 2 rapazes, não é? Pronto, é um rapaz assim escurinho, não é? Pronto. E o outro que andou a vida toda a me fazer esse tipo de brincadeiras, pronto, como sabe, é mestiço, é clarinho, não é? Pronto. Os 2, eu tive um sonho sobre os 2, só que um erro que eu cometi, eu ignorei esse sonho, ok? Foi um alerta que o Senhor me deu e eu ignorei. Mas foi um grande sinal de Deus. O sinal foi o seguinte, que esses 2 tinham nas suas mãos um funil em que eles punham a água, para a água pingar no funil e depois cair no recipiente, né? E era uma água suja e caía em gotas. Ok? Caía em gotas. Só que como caía em gotas, não dava para perceber se era água suja ou não. Ok? Mas quando ia no recipiente ficasse assim bastante, aí sim se percebia que era água suja. Está a perceber? E então, essa água eles depois davam às pessoas a beber. Davam essa água às pessoas a beberem. E eu perguntei. Eu vendo aquilo, eu perguntei, eu disse, mas é essa água que vocês andam a dar às pessoas a beber? Ok? Bom, eu ignorei o sonho, deixei passar assim, mas depois eu tive essa interpretação. A interpretação é o seguinte, a água, como sabem, a água representa a palavra, ok? A água representa a palavra, por isso significa que eles, o que eles faziam? Eles andavam a cartar água, mas só que era água suja e davam às pessoas a beber. O que eles faziam? O que eu percebi? Aquilo que era realmente a palavra boa, daquilo que eu falava, que eu pregava, eles escondiam, não sei se também recebiam alguma coisa sobre isto, davam às pessoas, não sei, escondiam que era aquilo que era de verdade, aquilo que eu falava, escondiam, e eles faziam imitações, punham lá palavras deles próprios, palavras sujas. Por quê? Porque eles convidavam pessoas que vinham ali ao meu redor e metiam conversas parvas, conversas sujas. Estão a perceber? E eu não entendia isso na altura.
Então, praticamente, eu acho que eles gravavam. Portanto, o recipiente que eu estou a falar que eu vi em sonho são os tais telemóveis. Não é? Que eu estava a dizer que o princípio do smartphone, aqueles pequenitos, portanto, ele já gravava. Então, nesse caso, significa que ele gravava essas coisas e daquilo que eles falavam que era suja, não é? Coisas sujas que eles depois davam. Agora não sei se onde eles mandavam, se mandavam para a igreja, tentar dizer que vinha de mim, ok? Portanto, deve ser, foi isso que aconteceu. Mas pronto, Deus tinha me revelado e eu ignorei. Depois vi também num outro sonho, eles puseram uma mulher toda nua, ok? Puseram uma mulher toda nua e perguntaram se quem que gostava ou quem estava a gostar daquela mulher. E eles disseram que era eu. Estão a perceber? Isso quer dizer que é difamação, ok? Difamação. Daí a razão daquelas mulheres todas que ele andava a enviar, faziam aquelas coisas todas, não é? Possivelmente, para depois ir dizer que eu gostava daquilo, uma coisa assim. Portanto, fica logo tudo encaixado. Bom, aliás, primeiro quero dar aqui um conselho aos amados irmãos, que é para terem cuidado com pessoas que vão surgir na vossa vida, que de repente do nada vai surgir e meter-se consigo, parecendo alguém que seja, quer fazer amizade e que é amigo, não sei, tem que ter cuidado, ok? Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Agora, a outra coisa que eu quero falar, eu neste momento, em relação de tudo que eu já falei, de possíveis crimes que pode haver ter acontecido, o que eu tenho notado? Eu tenho notado que parece que pessoas andam à procura onde eu moro. E quando eles descobrem onde realmente eu moro, na minha ausência, chegam de entrar até no quarto, não sei como é que eles entram. Não sei se vão como polícias e não sei. Mas já aconteceu não sei quantas vezes. Coisas a desaparecerem no meu quarto, ok? E já encontrei a porta uma vez, porque eu depois, quando eu comecei a notar que realmente alguma coisa estranha, comecei a pôr um sinal na porta, e um dia eu vi realmente aquele sinal na porta já não estava lá, e havia coisas que tinham desaparecido. Estão a perceber? Imaginem até coisas como coisas das finanças que eu já tinha pago, para depois no IRS eu poder ser reembolsado, não é? Essas cartas desapareceram. Já imaginaram? Eu já paguei cartas que não sei. Essas cartas desapareceram. Cartas e mais outras coisas. E até eu estou sempre a procurar, encontrar, descobrir onde eu moro. Estão a perceber? Já houve pessoas daqueles que, como, não sei se sabe, pronto, para não trazer aqui problema nenhum, mas pronto, houve pessoas que ficaram uma vez a me seguir, pessoas que ficam ali a me espionar de onde realmente eu moro, e às vezes deixam um carro ali durante dias e dias e dias, fica sempre ali, mas eles não moram ali. Percebeu? Eles deixam ali junto da minha casa, não é? Eu já vi umas 3 vezes eles, quando eu chego, pronto, o que é que eles fazem? Eles tapam, não é? Tapam a cabeça, não é? De forma que, pronto, já sabe. E quando eu chego, quando eles veem que realmente se sou eu ou não, depois eles terem a certeza, aí sim, e eles vão. Estão a perceber? Então temos que ter muito cuidado, amados. Temos que ter muito cuidado.
Esse rapaz ali tem falado, esse rapaz que se chama André Ventura, tem falado muitas coisas, e muita coisa que às vezes tem falado, algumas coisas com razão, ok? Com razão. Realmente, nessa coisa de imigração, realmente há pessoas que entraram mesmo que são... Estão a perceber? Por isso, há que se ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque eu não duvido que os próprios criminosos que são mesmo os próprios portugueses, eu não duvido que eles depois não contratem outros criminosos que são esses que vêm de fora, que são estrangeiros. Eu não duvido. Eu não duvido. Aliás, muitos crimes que acontecem aqui não são até dos estrangeiros, mas sim dos próprios portugueses, que anda a acontecer por aí. E daí eu vou vos dizer uma coisa aqui. Há outra coisa que o Senhor tinha me mostrado. Portugal vai sofrer um grande juízo de Deus. Por quê? Porque há muito pecado escondido. Muito pecado escondido. Um pecado escondido como se fosse sujeira escondida debaixo do tapete. É mais ou menos isso que o Senhor tinha me mostrado. O céu de Portugal está coberto de uma trevas tão grande. E o que ele mostrou, a claridade era só bem pequenito, bem pequenito. O resto tudo é treva. Está a ver? Portanto, temos que pregar a palavra, que haja arrependimento das pessoas. Que haja arrependimento das pessoas, porque o juízo de Deus vai ser muito forte para Portugal. Ok? Deixo aqui essa mensagem e esse meu testemunho para realmente saberem o que é que está a passar. Obrigado.